Almas queridas, boa noite. Também posso desejar bom dia, boa tarde, a depender do momento da conexão. Agradeço e abraço os companheiros presentes, como também abraço e agradeço os internautas que sempre nos prestigiam, estimulando-nos. Hoje, o último tema do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, o título do capítulo. E os temas já estudados são estes: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, a vingança, o ódio, o duelo, que está nos itens 11 a 16. Mima, Rosa, Laura, Sandra, a vocês, José Marquezine, a vocês todos, a minha gratidão, com votos de muita paz. Peço que a companheira Mima abrace os irmãos queridos do Centro Francisco Borice de Franca. O duelo. Iniciando as nossas reflexões, vamos trazer dois conceitos. O primeiro, aquele conceito antigo, clássico, que todos nós conhecemos e que por décadas foi tema de muitos filmes de Bang Bang. Os mais chegados na idade hão de se lembrar desses filmes e da prática do duelo. Nesse sentido, diremos que o duelo é um combate formal e previamente acordado, combinado, entre duas pessoas, geralmente com armas, com o objetivo de resolver uma disputa ou restabelecer a honra. É um confronto regido por um código de conduta específico e costuma envolver testemunhas. Neste sentido, o tema duelo não apresenta muito interesse, pelo menos para nós, pessoas já mais civilizadas, vivendo em um país em que o duelo, desde há muito tempo, foi banido da legislação e da prática. Isto tornará o nosso estudo sem interesse, sem motivação, de modo algum. Porque nós podemos apresentar a expressão duelo
em um sentido mais amplo e aplicável a todos os conflitos. Onde houver uma discussão, ali haverá um duelo. Onde houver uma dissensão, ali estará ocorrendo um duelo. Uma briga é um duelo. Assim, podemos dizer que o duelo serve, a expressão, para descrever qualquer tipo de disputa acirrada, seja entre indivíduos, grupos ou ideias. Sempre que houver uma disputa, estaremos diante de um duelo. Pode ser uma disputa verbal, uma disputa processual, uma disputa física. Vemos assim que o tema continua muito atual e dando largueza à expressão e ao conceito, podemos dizer ou recordar as pessoas que intentam duelar com Deus. Pessoas que intentam duelar com o Cristo, entram em rota de colisão com eles, o Pai e o Cristo. Pessoas que intentam duelar com a espiritualidade, com a vida, são os queixosos crônicos, os reclamões crônicos. E ainda podemos lembrar o duelo que posso travar comigo mesmo. Em mim trago o mal e o bem, trago a sombra e a luz, trago sentimentos contraditórios, complexos, e em um determinado momento é possível que eu ou você entre em duelo consigo mesmo. Os duelos ainda existem na Terra, tanto no conceito clássico, quanto no conceito que será a marca das nossas reflexões, em razão da ausência do Evangelho nas almas, nas vidas, nos indivíduos, nos grupos, nas nações. À medida em que o Evangelho vai sendo disseminado, vai sendo internalizado pelas criaturas humanas, todas as modalidades de duelo vão perdendo força, vigor, impacto, e as pessoas vão realizando em si mais equilíbrio, mais harmonia, mais paz, mais compreensão, mais tolerância, mais paciência, mais misericórdia, e todas estas virtudes genuinamente evangélicas esvaziam qualquer possibilidade de duelo. Podemos apresentar no estudo de agora 4 causas que geram ou podem gerar o duelo.
Essas causas são o amor próprio, a autoestima equivocada, exacerbada, caminhando para uma postura narcisista, a vaidade, o orgulho e o egoísmo são outras causas das discussões, das disputas, portanto, dos duelos entre pessoas, entre grupos, entre ideias. O que significa que quanto menos autoestima exacerbada, equivocada, quanto menos vaidade, menos orgulho, menos egoísmo, menos disputa, menos duelo. E, consequentemente, são os antídotos para o duelo, quanto mais caridade cristã, quanto mais amor ao próximo, e quanto mais humildade, mais pacificação, mais concórdia e, consequentemente, menos disputa, menos duelo. São várias as mensagens que compõem o nosso tema, e das tantas mensagens e frases, agora eu quero destacar esta: não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Permitam-me repetir: não basta interditar o mal e prescrever o bem, ou seja, não será através de uma lei humana escrita que nós conseguiremos banir da humanidade todos os tipos de duelos. Também não será mediante decreto humano que nós haveremos de implantar o bem. Se uma lei bastasse, Jesus, vindo ter conosco, poderia ter vindo na condição de imperador romano e baixar um decreto, mais ou menos com esta redação: fica determinado a todas as criaturas humanas o dever de se amarem reciprocamente. Artigo 1º este. Fica estabelecido, determinado o dever de todas as criaturas se amarem reciprocamente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bastasse um decreto, bastasse uma lei, e Jesus, nascendo como imperador romano, teria baixado este decreto. Mas seria inócuo, seria ineficaz. Como também Jesus poderia ter baixado um decreto, fosse imperador romano ou rei dos judeus, determinando, artigo 1º, fica determinado que é terminantemente proibido
a prática do mal, ou terminantemente proibida a prática do mal. Artigo 2º. Esta lei, este decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Não é assim. E por isso encontramos este pensamento. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Por esta razão, não bastará que nós obriguemos alguém a não discutir mais, a não disputar mais. Não será através de uma imposição de fora para dentro que conseguiremos impor a qualquer pessoa e até mesmo a nós o dever de só praticar o bem e nunca mais praticar o mal. Se o horror ao mal e o amor ao bem não estiverem dentro do meu coração evangelizado, a qualquer momento eu vou contradizer esta lei, vou discutir, vou entrar em rota de colisão, vou entrar numa disputa, por qualquer motivo, contra qualquer pessoa, a qualquer momento. É preciso, pois, que o Evangelho pregado nos templos, que o Evangelho disseminado pelos apóstolos, pelos teólogos, filósofos, é preciso que o Evangelho penetre os corações, penetre as almas. E ainda consta do texto que não leremos na íntegra pela extensão, que a verdadeira sabedoria está em evitar toda contenda. A verdadeira sabedoria está em evitar toda contenda. Sábio, portanto, inteligente, portanto, não é aquele mais palavroso, que fala bonito, que fala chique, que usa palavras de efeito, de impacto. Não. Esta pessoa, com este perfil, pode ter cultura acadêmica, pode ter uma boa oratória, pode ter recursos extraordinários, raciocínio rápido, lógico, mas não possuirá a verdadeira sabedoria. Recordando algo que já dissemos aqui, recordando Chico Xavier, se o que falam de nós é verdade, não reclamemos. E se o que dizem de nós não é verdade, não liguemos para o que está sendo dito. Aí está a verdadeira sabedoria. Agora vou trazer outros retalhos, outros pensamentos extraídos do texto. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. E podemos ampliar, dizendo: ninguém
tenho direito, em caso algum, de atentar contra a paz de alguém, contra a alegria de alguém, contra a esperança de alguém. Ainda nos permitimos estas condutas infelizes em face da nossa inferioridade moral. Mas, a bem da verdade, jamais deveríamos atentar contra o bem do próximo. Consta dos 10 mandamentos: não matareis. Mas se bem estudarmos o mandamento, veremos que não matareis não se aplica somente à vida orgânica, à vida física. Poderemos enunciar, ampliando, dizendo: não matareis a confiança do próximo, não matareis a fé do próximo, não matareis o entusiasmo do próximo, não matareis a alegria do próximo, não matareis nenhum bem que componha a vida do outro. Ninguém é bom juiz em causa própria, porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a soberba hão de interferir e comprometer a nossa lógica, o nosso bom senso, a nossa serenidade. Podemos recordar ainda que há o direito da força e a força do direito. Os fracos, os pusilânimes, covardes, se valem do direito da força. Mas os sábios, as criaturas amoráveis, misericordiosas, bondosas, não se valem mais do direito da força, do direito à truculência, à violência em quaisquer de seus matizes. As pessoas realmente grandiosas vão substituindo o direito da força pela força do direito. Passam a impor-se pela justiça, pela equanimidade. O reino de Deus é justiça e amor. Sendo justiça e amor, o reino de Deus necessariamente requer a prevalência dos princípios da igualdade, da fraternidade e da misericórdia. Enquanto não nos considerarmos e não nos tratarmos como iguais, como irmãos, usando de justiça, de amor e misericórdia, nós estaremos vulneráveis e propensos às discussões, às disputas e aos duelos consequentemente. À medida em que o Evangelho vai triunfando nas vidas, a animosidade, a discórdia, a guerra vão igualmente desaparecendo, perdendo forças. Já disse, mas me permito ler: na violência há mais covardia, fraqueza do que força moral. O duelista é aquele que não tem
coragem de suportar as ofensas. E podemos desdobrar: o discutidor é aquele que não tem coragem de suportar as ofensas, as provocações. Quanto sangue encontramos no texto, exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu. O Evangelho, recordando, nos propõe retribuir o mal com o bem. A nós, os cristãos, nos compete amar. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Com a caridade desaparecerão todas as causas de dissensões. Com a caridade desaparecerão todas as causas de dissensões. Ao que acrescentamos nós: se alguém não usa de misericórdia para conosco, sejamos nós, então, a usarmos de misericórdia para com ele. Se alguém não consegue tolerar-nos, sejamos nós, pois, a tolerá-lo com a sua intolerância. Recordo com o direito humano e divino que a vida é um bem indisponível. Há bens disponíveis. Estou conversando com vocês, valendo-me de um notebook. Este notebook é de minha propriedade e é um bem disponível. Eu posso descartá-lo, posso dar para reciclagem, posso emprestar, posso alugar, posso vender, posso doar, posso. É um bem de minha propriedade e um bem disponível. Mas a vida não é um bem disponível. Portanto, não podemos dispor do que não é nosso. Se não posso dispor da minha própria vida, como pretender dispor da vida alheia? Se eu devo preservar a minha paz, fácil compreender que devo igualmente preservar a paz do próximo. Se desejo preservar meu equilíbrio, minha harmonia, minha segurança, como não pensar que devo também salvaguardar o equilíbrio, a harmonia, a segurança do próximo? Se para Deus somos todos iguais, vamos recordar o capítulo 9 do nosso Evangelho. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Tudo do capítulo 9, a começar pelo item 1, injúrias e violências. Precisamos calar toda palavra agressiva, ferina, que ultraja, que fere, que magoa, que deprime, que abate, que humilha. Da mesma maneira como esperamos que as pessoas tenham critério ao dirigir-se a nós
verbalmente ou por escrito, postulando assim reciprocidade, ao invés do duelo que cria antagonismo. Por que não o entendimento, o diálogo, a compreensão que favorece a harmonia entre as pessoas? E terminam dizendo com o Evangelho que o Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos penetre agora e sempre. Muita paz em Cristo Jesus para todos nós. Gratidão profunda